Evangelho de Lucas 19, verso 41. Lucas 19, 41. Deixa eu falar algumas coisas com vocês. Esses dias eu tenho tido um entendimento de que Deus ele está para trazer um mover da parte dele sobre a igreja de Jesus. É um mover de salvação sério. E, irmãos, meu coração ele se encheu de uma alegria, de uma esperança. Fazia tempo que eu não tinha. Eu não preciso ver nada para saber que isso é real. Você entende essa dinâmica? Sabe o que é tão real que nem os seus olhos precisam ver? É o que Jesus falou para os discípulos. Olham para as searas, vocês dizem que falta 4 meses para fazer a colheita, mas já está tudo campo branco. Se eles olhassem, eles falaram, ainda falta 4 meses ainda. Jesus falou, não, tem algo muito pronto já. Eu estava compartilhando ontem que o mover que Deus está para trazer, escute o que eu estou te falando, é sério. Vou pregar, a pastora pregou sobre um lugar à mesa, vou pregar sobre um lugar dentro da casa, para fazer a piadinha. Quero falar sobre visitação. Amém? Meu tema é visitação. Preste atenção. Meu coração só está nisso, tipo, Deus não deixa a gente ficar de fora. Sabe o que tem ocorrido? A gente percebe que a igreja, por mais que pessoas elas entram em templos e o número de cristãos no nosso país aumenta, não é real que a justiça vá junto. Que reino é esse que não é acompanhado de justiça? Buscar em primeiro lugar o seu? Você percebe que a gente é tendencioso a não completar esse versículo? Mas é a nossa prática. A gente diz buscar um reino que não tem promoção de justiça nenhuma. Quando eu digo justiça, não é tribunal, é posicionamento reto. Isso é justiça, é postura de retidão. A Bíblia diz que se a gente não seguir a justiça, nós seremos considerados menor no reino dos céus. Então, preste atenção no que eu vou te falar. É necessário que haja uma onda que faça a igreja voltar aos trilhos. Eu tava bebendo tanto do desgoverno da igreja que eu estava pedindo a Jesus para não descrer daquilo que eu creio. Porque quando eu olho os desvios teológicos, postura, quando eu olho os macetes que a igreja faz, eu ficava enojado. E eu mergulhei nisso. Falei, gente, tem gente séria, mas não é a maioria. Como é que você bota? Eu pus os meus olhos nos sérios. Só que preste atenção, meu irmão. A palavra de hoje é para que a gente não perca. Quando Deus está para fazer, preste atenção, teve um rei que estava vagando no deserto, falou assim, a gente precisa de água, traz o profeta. O profeta falou, traz um tangedor. Começaram a tocar, e de repente ele começou a profetizar, e ele disse, abram covas no deserto, porque vocês não vão ver vento, vocês não vão ver nuvens, mas vai vir água. Agora imagine uma coisa, Selma, você está pedindo por água. Deus ele te ordenou abrir covas. Imagina você precisando da água para o seu exército. É que nós não temos essa concepção da falta d'água num deserto. Para um exército inteiro, o quão isso poderia ser danoso. Nós sabemos o que é andar no sol e chegar em casa e beber um copo d'água, mas você sabe o que é andar um dia inteiro no deserto? Envolvido por um calor de mais de 50 graus? Como é que funciona isso sem água? Desidratar é isso. E desidratação não é aquela questão de boca seca, é uma questão de físico, de tudo, da fadiga ficar extrema. E um exército não pode ficar fadigado. Só que o homem manda pedir água a Deus, então Deus ordena, abra covas. Agora imagina que não tem covas e passe a água, Anselmo, porque eles não estão vendo nada acontecendo. Os nossos olhos, eles passaram a ser a nossa única forma de direção. Tudo que a gente precisa, a gente faz baseado no que vê, no que ouve,
Isso é percepção do mundo físico. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe perceber o mundo espiritual? Você sabe perceber direções de Deus vindo? A Bíblia diz: se rugir o leão, tem que ter presa. Aí ele vai dizer: o Senhor não faz coisa alguma sem revelar antes os seus servos os profetas. É o mesmo texto. Aí ele diz que se rugir o leão, a presa fica logo atenta. Ele diz: se o Senhor falou, quem não profetizará? Gente, tem hora que a gente precisa ouvir o rugido do Senhor, a voz dele vindo, comandando a nossa vida. A igreja de Jesus precisa voltar a ouvir a voz de Jesus. Eu estou gastando tempo para você entender a seriedade do que eu vou te entregar, para você entender que o que eu vou te ensinar hoje é abrir cisterna, é reter a água que vem, é participar, é aproveitar o que está para acontecer. Eu não sei você, mas dessa vez eu vou ficar nisso. Eu entrei o meu ano falando para a pastora assim, tem um negócio diferente para acontecer, cara. Aí, ao longo do ano, a gente mergulhou tanto na obra da nossa casa, que chegou um dia que eu virei para Deus em oração e falei assim, aquilo passou. Foi da minha alma. E eu comecei a orar. E eu esqueci dessa oração. Incomodado, pensei, da alma, né? Era só percepção minha. Vivi um momento com Deus, várias experiências, e de repente ressurgiu aquilo. Aí eu comecei a pensar, falei assim, cara, isso era mesmo de Deus, e lembrei da oração. Então, vamos lá, meu irmão. Se você não é uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem percepção do mundo espiritual, que sabe que Deus fala, governa, ele tem um reino, e esse reino se move, se mexe, esse reino não está estático, parado, não é uma perspectiva alegórica. Deus é um rei, tem um trono, tem um reino. Quando você ora o Pai Nosso, eu acho que você não faz de piada, né? Eu acho que quando você vem a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, acho que no mínimo você espera alguma coisa. Eu não sei o quê, mas alguma coisa você quer com isso. Eu sei o que eu quero. Eu quero que a vontade dele se estabeleça entre nós. E eu quero que Deus varra a terra e ele enche a terra com todo o reino dele, que é a verdade bíblica. Uma porção de farinha, 3 porções de farinha, uma de fermento. O reino é o fermento que vai levedar tudo. Você entendeu aí? Então é assim, é uma pequena semente, mas que enche tudo. É sempre assim, uma proporção de expansão. Então eu creio num reino que está se mexendo e eu estou indo junto com ele. Eu não preciso mais que os meus olhos. Gente, poderia ter essa igreja hoje de coração. Hoje vocês podiam ter faltado. Escolhe melhor, irmão. Hoje você podia ter faltado o culto. Que eu ia pregar aqui, os 5, tivesse 5 aqui, eles iam estar doidos. Eu estava falando assim, tá maluco. Eu ia estar vendo 1000 aqui dentro. Você entendeu a questão de como tá? Enlouqueci, irmão. Perdi juízo. Abriu um outro sentido. Os olhos já não influenciam. Eu estou igual o profeta, falando, tá maior que está com a gente. O problema é se tu vai ser igual aquele moço maluco que vai falar assim. Então a minha oração é, abre os olhos deles, Senhor, para que eles vejam. Amém? Você está aí no texto aberto? Essa é a entrada triunfal. Que momento maravilhoso. Falei deles uns dias atrás para falar de louvor. E vamos a ele novamente para falar da visitação. Diz assim, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir paz. Mas isso está oculto, agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo que Deus veio visitá-la. Eu preguei essa passagem lá na garagem, há muitos e muitos anos atrás. E eu lembro como Deus falou comigo dentro do ônibus, indo para o Preso Nick. Tem noção. Então, Pai, ministre nosso coração, Senhor. Texto maravilhoso, Jesus. Nos faz enxergar a sua última entrada em Jerusalém, antes da sua morte e ressurreição, e ascensão ao céu.
Nós te louvamos, Jesus. Amém. Querido, sem perca de tempo, eu quero te falar dessa visitação. E quero que você entenda uma coisa. Deus, ele marca encontros com a gente ao longo do tempo. É visível em toda a Bíblia. Se você não sabe, de tempo em tempo, Deus marca coisas. Você percebe na palavra diversos encontros. Eu vou mostrar várias visitações do Senhor aqui. Mas pretendo te mostrar que a gente precisa estar atento quando ele fala assim, vou fazer. Vou fazer. A vinda de Jesus, ao contrário do que muitos pensam que vai ser a última visita que quero falar hoje, a última visitação, você entendeu que não é visita de, Samuel, vou passar para a gente tomar um café e depois eu vou embora. Não. Quando Deus vem, ele vem para fazer. E visitar para Deus é vir executar alguma coisa. Quando Deus não vem para bater papo furado, ele não vem bater papo fiado, né? Como a gente fala. Cali. E aí, dona Tânia, como é que tá? Como é que tá o Max? O pessoal pergunta, quem é Max? Se a dona Tânia chama ele de filho, então ele é irmão da Ingrid. É um pitbull. A dona Tânia é uma pessoa de confiança, mas não acredite nos sentimentos dela pelo Max. Ela fala que ele é um pitbull tranquilo. Apesar de que ela bota uma grade assim, ele acredita que está preso. Então é mansinho. Mas o dia que ele fez assim para mim, daquele dia em diante, nós não nos damos bem. O que eu falei do Max? Isso. Não é uma visita, dona Tânia. Não é aquela visita tranquila que a gente chega lá, come bolo sem trigo, geralmente, né? Não estou falando dessa visita. De vez em quando Deus volta a tocar em alguns assuntos e fala assim, daqui a um tempo eu volto para a gente conversar, Andressa. Tem alguma coisa na sua vida que você já identifica? Você ainda não ouviu a mensagem. Então, talvez fique um pouco difícil de entender. Mas tem alguma coisa na sua vida que Deus falou assim, daqui a um tempo a gente volta a conversar. Meu irmão, de vez em quando Deus faz isso. É muitas vezes. São vezes que ele vem, te anuncia uma coisa, ele fala uma coisa numa proporção gigantesca para a tua vida, Anselmo. Depois ele fala assim, depois a gente conversa. Tu volta, gente. Tu é ungido a rei e continua cuidando de ovelha. É o Davi. Imagina, o cara recebe um óleo na cabeça, André. O que ele tem de maravilhoso no dia seguinte? Cuidar de ovelha. O pai dele mandando no rei. Meu filho, hoje você tem que levar a ovelha para o pasto tal. Os irmãos, todo mundo, não mudou nada. Quem era Davi depois da unção dele? Ninguém. Deus, ele faz, parece que os assuntos ficam inacabados. Andrés, toma isso. Ele fala contigo, aí bota lá no seu coração uma fé. Aí tu pensa, agora tudo vai explodir. Meu Deus, vai mudar tudo. Não muda nada. No dia seguinte, tu tá gripado. Tu chega atrasado no trabalho. Tu tá sem paciência, tu pensa assim, gente, ontem eu experimentei Deus. Ontem ele veio e falou comigo que as coisas vão mudar, que vai acontecer. Nosso problema é esse. Nós o tempo todo estamos aguardando uma aparição espalhafatosa. Agora preste atenção. O problema todo está na rotina. O que está acontecendo aqui? Jesus está entrando como milhares de judeus em Jerusalém. E não é a primeira vez que ele vai a Jerusalém. Pelo amor de Deus. Jesus esteve em Jerusalém várias e várias vezes. Várias e várias Páscoas, pães ázimos. Vamos melhorar. Jesus iniciou aqui, ele estava chegando antes. Ele não chegou atrasado, como muitos de nós fazemos. Ele chegou para o pães ázimos, ele chegou para as festas que iniciam a Páscoa judaica. Ele chegou no horário certinho. Sempre ia a Jerusalém com os pais dele, está escrito isso em Lucas. Era costume de Jesus frequentar Jerusalém, principalmente porque nós estamos falando de uma festa de peregrinação. Festa de peregrinação por quê? Todo judeu sabia que pelo menos 3 vezes ao ano ele tinha que ir em Israel. Aliás, sabia ou não sabe? E a Páscoa era uma delas. E Jesus está indo a Jerusalém na Páscoa, porque ele ia morrer. A Páscoa ela não iniciava a sua celebração na própria festa, ela começava em pães ázimos. Era uma festa que preparava para viver a Páscoa. Tinha todo um ritual, tem todo um ritual, desculpa, eu falo assim porque a gente está falando de história, mas tem todo um ritual, ainda hoje, e Páscoa, para você que acha que a igreja é judaizada, se
celebrar festa de Pentecostes. Lamento te informar, Páscoa só é judaica. Ela não tem nada, o coelhinho e o seu chocolate é você e nós aqui dessa cultura ocidental que deliramos. Não tem nada, ela é judaica, ela começou com a libertação do povo de Israel, do Egito, e culminou na morte de Jesus na cruz. Então, desculpa, a Páscoa para nós cristã, a nossa Páscoa, que Paulo disse que é todo sempre, porque o nosso cordeiro está imolado, já está morto no nosso lugar, a nossa Páscoa, ela é uma festa extremamente judaica. Nasce daí. Não é à toa o Espírito Santo, para deixar você mais confuso, ele desce em outra festa, festa das colheitas, que você conhece como Pentecoste. Então, as festas sempre marcam momentos históricos. Amém? Não é o nosso assunto. Porém, Jesus está entrando agora como milhares de judeus. Só que agora ele faz um negócio muito inédito. Ele fala, eu quero entrar montado num jumentinho. Se você lembra da mensagem, você vai lembrar de Zacarias. Você vai lembrar que Jesus ele cumpriu todo aquele rito de entrada triunfal. Como um vencedor ele entra para ser morto, mas ele vai como vencedor. E aquele povo gritava, Hosana, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor, louvando Jesus. Os fariseus começam a falar, para, se tu está ouvindo o que eles estão falando, manda eles ficarem quietos. Sabe por quê? Porque eles estavam falando, o rei está entrando, é ele que Deus ungiu, reconheci. Sabe qual é o problema? O problema é que Jesus sabia que para si, era como se alguém me chamasse hoje de Messias. Olha o Jefferson, o Messias. Vocês iam falar assim, pastor, olha o que ele está falando. E eu ia ter que falar para vocês, gente, cala a boca, fica quieto, que isso? Vocês estão malucos? Jesus falou assim, não, esse momento aqui não tem como frear. Se eles não falassem isso, as pedras iriam falar. Você está aí, irmão? Fique tranquilo, esse texto não é sobre evangelismo, não é se você calar. Não. Esse texto é falando o seguinte, não tem como calar o louvor que está acontecendo. É imparável a mensagem que está acontecendo. Só que Jesus está entrando, mas essa viagem ela vai ser diferente. Ela vai ser uma viagem só. Quando ele chega diante da cidade, só Lucas narra o que você acabou de ler. Sabe o que ele faz? Ele chora. Porque naquele dia ele falou assim, hoje acabou Jerusalém. Sabe quanto tempo depois? Tem aí uma diferença no calendário, mas vamos jogar aí, no ano 70, a cidade vai começar a ser destruída. Ano 70. Jesus falou assim, Jerusalém. Gente, ele não faz isso de forma sarcástica. Ele chora. Ele fala, se você soubesse. Você sabe que a palavra aí, lá é lugar de paz. Fala para mim, olha para mim. Um lugar de paz, que Jesus fala assim, se você soubesse que te traria paz. Mas hoje não dá mais. Os teus olhos foram fechados para isso. Aí ele começa a olhar o futuro e começa a profetizar. Ele fala, vão te cercar por todos os lados, vão te destruir. Vocês não vão ficar pedra sobre pedra. Justificativa? Porque Deus veio visitar você. E você não percebeu. Gente, tem muita gente que vive momentos onde Deus aparece, literalmente. A minha questão não é saber se na tua vida Ele está falando, Ele está se manifestando, Ele está se aproximando, Ele está te chamando para orar e Ele está falando com você, Ele está enviando pessoas. A minha questão não é essa. A minha questão é saber o seguinte, você está sensível? Porque vamos lá. Uma vez que Deus fala de novo, visita, aproxima, usa meios e mais meios para chegar perto de você, para corrigir, para ajustar, para motivar, para te alinhar ao que Ele quer. E você não vai fazendo ouvido de mercador, como a gente fala, né? Vai deixando passar. Quando Deus volta por último, Ele fala, hoje eu voltei para juízo. O dia que Jesus vier, Ele não virá como a gente pensa, numa visita de paz, Ele virá numa visita de vingança. Quando você lê o para quê, o Espírito Santo lá,
Isaías 61 ungiu a Jesus para quê? Curar quebrantados de coração, libertar cativos oprimidos, dar vista ao cego, óleo de alegria, aquela coisa toda. Aí ele chega e fala assim, Jesus fecha o livro, entrega e fala, hoje se cumpriu. O que ele não leu? Anunciar o dia da vingança. Pode ler em Isaías. A profecia não vai até onde Jesus leu. Por que Jesus não falou que era o dia da vingança? Porque não era. Hoje, o clima está de paz. Então, eu quero te mostrar, tanto num clima profético, aonde você saiba assim, tem alguma coisa para acontecer, gente. De coração tem. E eu me refiro a crescimento de igreja. Eu me refiro à qualidade da igreja. Eu me refiro a uma fome por Jesus, uma santificação, um despertamento que não está mais na gerência de pastores competentes, administradores de igreja. Isso está no espírito, está lá, está disponível. Qualquer crente que hoje orar, de fato, ler a Bíblia, de fato, procurar uma comunhão, de fato, se inteirar de fato, buscar pelo outro, não buscar somente por si, focar no que Deus quer fazer na vida de outras, você verá que tem um negócio te empurrando, uma mão por trás, falando, você me achou, eu estava aqui. Ou você acha que Deus está te esperando orar, ler Bíblia, se ajustar para então fazer? Deus está fazendo. A minha questão é, eu não quero ficar de fora. O problema é o comum. O problema é que Jesus, sim, vem montado num burrinho. Sim, está todo mundo gritando que ele é o filho de Davi, o rei, o Messias prometido, aquilo que se esperava há tanto tempo. Só que está todo mundo olhando e vendo só um homem. Só que agora o extraordinário vai acontecer. O filho de Davi anunciado. Imagina. Gente, se hoje surgir um Messias deles, que eles esperam ainda. Você pode ter certeza, a televisão mostra. Agora imagina que 3 dias depois alguém mata ele. Pegou aí? Não parece uma desesperança? Está todo mundo querendo saber. Pilatos perguntou, é verdade, você é o rei? É o rei? Você está dizendo. Se o meu reino fosse daqui, não me entregariam. É simples assim. Jesus já falou, isso aí não é meu, não tem nada a ver comigo, tudo aqui se perdeu, está tudo fechado, os olhos estão vendados e hoje eles estão sob juízo. A visitação hoje não é misericordiosa, não é lamento, é choro. Então preste atenção, meu irmão, antes que a gente chore o que Deus está tentando fazer conosco, está tentando nos mostrar o caminho de plenitude, está tentando nos mostrar a vida que Ele tem para nós, está tentando, através de suas palavras proféticas, nos anunciar que está chegando algo, vai, surfa essa onda, entra nisso, e a gente fica ali o tempo todo perdendo. Eu prefiro pregar hoje que vou pregar. É interessante. Eu quero mostrar como que Deus nos visita de diversas formas. E Gênesis 18, verso 1, Deus vai visitar quem? Quem sabe? Grita aí, irmão. Valendo um garfo de nhoque. Agora não dá não, hein? Vocês já leram? Olha lá, Abraão grandão. Eu não tenho mais maturidade para falar perto de crente grandão. Que eu lembro daquele raio daquela música chata que alguém compôs, Grandão, Grandão da Galileia. Deus nunca foi chamado de Grandão da Galileia, gente. O que está acontecendo com a gente? André, não faz cara assim não, André. Tu deve botar essa para lavar a casa lá. Grandão, Grandão da Galileia. Eu não consigo gravar outro pedaço. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Isso é muito profético. Essa noite está... Eu estava sentado, tá? Abraão levantou os olhos e olhou. Eis que 3 homens, presta atenção nisso aí, estavam em pé diante dele. Ao vê-lo, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos teus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descanse debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até
este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então lhes perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente, grave isso aí, voltarei a você daqui a 1 ano. E Sara, sua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Sara. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? O Senhor foi mais tranquilo, né? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo, negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade. É certo que você riu. Sara. Gostou da história, irmão? O que vai acontecer aqui? Nós temos aqui algo interessante, porque provavelmente nós estamos falando de anjos. Provável não. O capítulo 19, verso 1 diz: os 2 anjos. O que vai acontecer agora? Abraão, como um bom anfitrião, vai cuidar daqueles. Grava isso. Ele vai sentar, ele vai falar: vocês não vão passar, eu vou cuidar de vocês. Cuida deles. Aí ele os acompanha pelo destino. Ele vai com eles até um local de Sodoma. De repente, aquele trio conversa entre eles, um que a gente crê ser o próprio Deus, vira e fala assim: eu não vou ocultar de Abraão. Ele virá a ser uma grande nação. Eu vou falar para ele o que eu vou fazer. Abraão começa aquela intercessão que você já sabe, conhece. O que vai acontecer? A Bíblia diz que fica os 2 ali. E de repente, esse um some da presença de Abraão. A Bíblia deixa muito claro que esse um, olha o verso 33, acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou. E Abraão voltou para onde estava. O que vai acontecer? Apenas 2 vão chegar em Sodoma. E lá em Sodoma vai acontecer algo mais interessante ainda. Ló vai estar sentado na porta da cidade, tarde da noite. Quando Ló vê aqueles 2, ele corre, se joga aos pés dele e fala assim: deixa eu cuidar de vocês, por favor. O que está acontecendo aqui, gente? Um tal de cuida-cuida. Meu irmão, nós estamos diante de uma cultura maravilhosa. Eu quero te mostrar essa honra, essa contemplação do outro, em falar assim: eu preciso da sua presença, deixa eu cuidar de você para você estar comigo. Ló, ele está diante de uma cidade complicada, Sodoma, porque você conhece, talvez venha logo na sua cabeça a ideia de pecado sexual. Mas a verdade é que se você vai a Ezequiel 16, 49, 40 e 50, os versos lá dizem que o pecado dessa cidade era ter pão em excesso, não cuidar de órfãos, não cuidar de necessitados, não cuidar de ninguém que precisava. Era uma cidade abastada que não tinha misericórdia de ninguém. Eles eram extremamente ímpios. Então o que está acontecendo? Está acontecendo uma contracultura. Ló está sentado na beira lá da porta da cidade quando ele vê viajante chegando. Meu irmão, aqueles homens seriam, se fossem homens comuns, seriam estrupados. Eles estão lá nessa situação, só que são anjos. A Bíblia deixa muito claro que são anjos. E mais uma vez os anjos comem. Comeram na tenda de Abraão, comeram na casa de Ló, ficam com Ló. Ló se esforça para mantê-los ali,
Preste atenção nisso aqui. Literalmente eu estou introduzindo. Hebreus vai dizer, não se esqueçam, Hebreus 13:2, da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolher um anjo. Meu irmão, eu quero falar dessa cultura de que quando Deus vem, como é que você acolhe? É isso. Como é que você faz para acolher? Porque o Abraão, ele pôde interceder por Ló, porque ele acolheu. Ele sentou, ele passou tempo, ele cuidou, lavou o pé. Ele fez de tudo para reter o que estava acontecendo ali. Aquela aparição de Deus, aquele momento com Deus, ele falou, eu quero zelar para que isso perdure. Não vá embora, não passe sem que antes você fale comigo o que está para acontecer. Ele discerne, ele entende que uma destruição estava por vir, só que ele lembra que lá, ele começa, se tiver um, se tiver 50, se tiver 30, se tiver... E vai embora no número. Não pôde, ele falou, se tivesse 10, Abraão, eu não terminava com aquele lugar, não exterminaria aquela cidade. Mas o anjo vai justamente salvar Ló. É a intercessão de Abraão que faz isso. Ló, por sua vez, ele não era o destino dos anjos queriam ficar na praça. Sabe o que eles vieram? Deus veio ver. Deus veio inspecionar. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas é a visita de inspeção. Literalmente, Deus vem olhar, André, de perto. Deus olha lá do céu, gente. Você acha que ele precisava descer na Torre de Babel para ver? Mas ele falou, eu vou descer para ver o que está acontecendo. É uma visão para você entender. Chega uma hora que Deus fala assim, tem algo chegando a mim que está me deixando perplexo, deixa eu ver de perto. Então aquela visita não era uma visita agradável, era uma visita de sentença. Estava ali uma ordem de sentença. A família de Ló é libertada daquela bagunça. Porque Abraão reteve. Porque Ló falou, deixa eu cuidar de vocês, deixa eu ter um tempo com vocês, deixa eu proteger vocês, vocês são meus. Sabe o que acontece? Eu não tenho dúvida de que em muitos momentos Deus quis estar com você e comer na sua companhia. Muitos momentos você poderia ter desfrutado dessa comunhão e discernido coisas à frente. Muitos momentos Deus poderia ter evitado problemas, evitado coisas que você se meteu e você simplesmente não soube aproveitar a visita. Você simplesmente deixou com que ele passasse. Foi nesse contexto de reter o Senhor que Abraão ouve assim, daqui a um ano eu volto, gostei da estadia. Daqui a um ano eu volto. Você acha que ele voltou? Hã? Eu não. Está confuso? Está certo? Voltou, claro. Mas como que ele volta? Ainda bem que eu sei de cabeça que eu não anotei que não. Calor tá bravo, né, gente? Eu estudo com um ventilador que ele esquenta, para. Nesse contexto, ele para. Capítulo 21, verso 1. Como é que inicia esse texto? Gênesis. O Senhor fez o quê? Como tinha dito. E fez o quê? Agora eu te falo, cadê a comida? Não, não foi essa visita. Você entendeu que não tem a ver com sentar, fazer um banquete, comer junto? Deus falou, daqui a um ano eu volto para visitar você. Tem uma parada muito maneira. Você não está esperando um filho? Daqui a um ano você vai ter um filho. Deus, ele marca esses momentos. Só que uma visita do Senhor pode determinar muita coisa na tua vida, muita coisa na história da nossa igreja, muita coisa na história dessa nação. Você não sabe o que Deus pode fazer visitando você e você entendendo, você recebendo o coração que Ele quer que você tenha. Talvez Deus desperta você numa intercessão, meu irmão, que gera mais abalo do que o STF está fazendo nesse país. Cristo Jesus. Foi eu que deixei vocês incrédulos assim? Amém? Foi eu que deixei vocês incrédulos assim? Amém. Visitou. Você entendeu? Visitou. Agora eu te falo, você está marcado por algum encontro? Deus falou assim na agenda, daqui a um tempo a gente vai voltar a conversar sobre isso aqui, ó. Meu irmão, por favor, não é autoajuda. Eu estou te ajudando a reter.
a parar o Senhor e falar assim, fica comigo, vamos conversar, Senhor. Por favor, me dá destino, fala comigo, não passa daqui não. Não faz igual Jesus, meu irmão, a visita mais ilustre da face da terra, o Messias que eles aguardavam por séculos, e eles simplesmente vão lá e mata. Você entendeu como é que nós somos? A Bíblia diz que eles não reconheceram. Eles não entenderam. Tem coisa que você está chamando de confusão, que é Deus ajustando as coisas, porque você não está ligado, você não está orientado, você não sentou, você não comeu com o Senhor, você não teve com Ele, você não falou, fica na mesa e fala comigo, deixa eu lavar o seu pé. Olha, Jesus, vai gostando da presença. Continua, Jesus, precisa ter pressa, não. Sem pressa, Jesus. Abraão não precisava, mas ele falou, vou acompanhar vocês. Você tem noção que isso é um bom anfitrião, meu irmão? Sabe o que me dói? Eu não estou sendo alegórico e daqui a pouco eu vou te mostrar. O problema é que eu estou te mostrando o princípio. E a questão é, você pode não estar acolhendo a presença do Senhor, mas você pode estar acolhendo um monte de bagulho na tua vida que não deveria estar aí te orientando, falando no teu ouvido. Tem um monte de coisa que você está retendo, tem um monte de roda que você está sentando, tem um monte de companhia que você está acessando, e a companhia que você deveria acessar, você não acessa. Deus está ali falando de manhã, eu estou aqui. Deus está ali de manhã falando, vamos falar. E Deus não está querendo, lembra de quinta, Deus não está querendo conversar com você sobre a próxima porta de emprego, Ele está começando a querer mostrar para você o próximo propósito. E se Ele tiver que bagunçar com o teu emprego, Ele faz. Gente, eu me surpreendi com o amém de vocês agora. Eu estou aleluiado, mas vocês falaram amém para isso, me surpreendeu. É sério que vocês falaram amém? Senhor, marca visita de inspeção, porque eles falam, eu estou brincando não, é em tom de brincadeira, mas é sério. Eles falaram amém. Você ouviu? Desce para ver. Então a hospitalidade que eu estou anunciando para você é uma coisa muito mais ampla do que um lugar na sua casa. Gente, eu quero que você pense se Deus ele tem um lugar no seu coração de companheiro, de companhia, de estar aberto. Agora vai um momento aqui, aula de português, que eu gostei demais disso aqui, gente. Eu sempre falo uma frase, eu digo assim, eu não gosto de dar guarita para alguém. Não sabia eu que eu estava errado no sentido do que eu falava. Minha professora de português, peço licença a Lucília agora. Por quê? Olha só, a palavra guarida é utilizada normalmente apenas com o sentido de lugar de abrigo, refúgio, proteção. E a palavra guarita é utilizada se referindo a uma pequena casa, a um abrigo de guardas, vigia. Tanto que o pessoal do exército fica aonde o Diogo levava tiro. Quase levou tiro, pergunta a ele. Estava lá na guarita, eu lembro da história, não foi? Foi, foi. Eu lembro da vida do cara, o cara não lembra da vida. Então foi mentira. Diogo, tu não tá ligado no... Esquece a namorada, liga aqui no culto. Mas não foi? Gente, Selma, se eu tivesse levado o tiro... Eu me joguei outro dia num tiroteio de 4 horas da manhã lá de perto de casa, no chão. Hoje, meu irmão, alguém faz na moto, assim, bé, 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 eu já me preparo, meu. Meu irmão, eu acordei no chão puxando a pastora para debaixo da cama. Não sei porquê, mas bala de fuzil não pega a gente debaixo da cama. Debaixo da cama é lugar seguro. Você sabia que eu descobri uma coisa através do tráfico? Os homens gostam de rótulo. Tem um terceiro comando puro. Comando vermelho, terceiro comando puro. Jornal O Dia. É uma outra facção. Ele fala, nós somos puritanos. Gente, a gente gosta, por isso que a gente fala, eu sou pentecostal, eu sou tradicional, eu sou conservador, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou um alien. A gente vai embora. A gente gosta de um rótulo. Eu falei, gente, que desgraça é essa de coisa pura? Onde que tem pureza nisso? E tem, é. Eu fiquei curioso. Deus desce para inspecionar, porque o negócio tá maluco. Então, aula de tráfico à parte. O Diogo já levou tiro na guarita. Ele não lembra, tá? Mas eu estou te contando, Diogo. Sim, você levou. Não levou tiro.
deram tiro. Pá, 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 pá. Diogo, como um bom soldado do nosso exército, se jogou no chão e esperou os tiros passar. É a hora que todo soldado quer, gente. Um fuzil na mão e motivo para atirar. Não é não? Não é não, né? Pelo jeito. Então presta atenção. Tem muita coisa que você está dando guarida. Eu expliquei tudo isso para não falar que eu estou falando errado. E eu também falava errado. O quê? Essa língua estranha ali. São parônimos. Eu prefiro o grego e o hebraico. São parecidos. Caraca, essa igreja é muito culta, cara. Hã? Parecidos com significado diferente. Você entendeu que é um D para um T. Amém? Então vamos lá. Tem muita coisa que você tem acolhido, dado guarida. Tem muita coisa que você tem protegido. Tem muita coisa que só está de pé porque a culpa é sua. Tem muita coisa, gente, que você não deveria ter trazido para a vida de ninguém, nem para a sua vida. Isso é triste. Mas o que a gente acolhe se torna, sabe por quê? A gente está procurando destino. Está todo mundo andando, gente. Você não entendeu, não? Está todo mundo procurando amanhã. Você quer saber o que fazer, sim ou não? Ah, você acha que igreja que fala, hoje revelarei o seu CPF? As pessoas não sabem o número do CPF. As pessoas de revelação para isso. Sabe por que elas vão para esses lugares, André? Porque elas estão procurando destino. Ela quer pessoas, as pessoas às vezes falam, tem alguém fazendo macumba para você. Fala, achei. Eu queria saber porque estava dando errado. Eu pensei que era minha falta de administração, mas é macumba. Entendeu? As pessoas elas estão atrás disso. Por quê? No ruim, aqui o que está acontecendo é que elas não sentam, elas não discernem, elas não têm o amanhã discernido, elas não têm a companhia de Deus para dizer para elas, amanhã vem isso, amanhã espera isso, amanhã faz assim. Então o que acontece? O tempo todo, esses dias, eu estive com alguns pentecostais que eu pensei, são sérios. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou com dificuldade de discernir essa parada que eu estou falando que vem. Então, usa alguém e fala. Cara, e eu fiquei. Acho que os pentecostais estavam falando assim, esse irmão tem alguma coisa para me entregar. Eu olhava para os pentecostais assim, ó. Paz do Senhor, irmão. E nada, irmão. Eu pensei, Deus, os pentecostais de longe? Os pentecostais amigos? Algum pentecostal? Meu Deus, procura-se um pentecostal calibrado. Sabe o que aconteceu? Deus veio e falou claramente comigo, para mim, sobre o amanhã, e não usou ninguém. E depois voltou para falar, Jefferson, não é mais essa hora. A imaturidade passou. Chega, eu preciso de uma postura. E Deus começou a mostrar, não tem mais nada novo, tá tudo. Lembra, lá atrás a gente sentou, eu falei que voltaria. Eu estou ouvindo. Tá chegando o dia. Agora, com todo respeito, imagina uma questão aqui. Tá chegando o ano que Deus falou para Sara, eu volto para a gente conversar. Com todo respeito, irmão, mas a tenda tinha que estar balançando. Se Sara e Abraão, ou você acha que foi Jesus que nasceu ali? Foi Isaac. Foi Sara e Abraão fazendo as coisinhas. Cara, eu estou escandalizado até agora. Confesso a vocês, eu não tinha lido essa versão. Que a Sara falou, eu vou ter ainda prazer. Exagerou. Mas a velhinha sonhou, irmão. E ela era uma velhinha bonita. A Bíblia diz isso. Com toda certeza, ela não tinha isso tudo que nós temos de poluição. Ela estava conservada, cara. Aí você pensa uma velhinha, mas não é velhinha, não. Nós velhinhos, a gente vai ficando velhinho. Nós estamos ficando velhinhos. Eu sou um jovem de 35 anos que estou perdendo o cabelo. Olha só que desgraça. É o hormônio que faz perder cabelo. É o corpo se mutando, envelhecendo. Você sabe disso? Isso é velhice. Então, presta atenção aqui. E detalhe, jovens, segura aí, tá? Começa aos 22 anos. Todo com calvície começa as quedas com 22 anos. Começa aos 22 anos. É sério. E vai intensificando ao longo da vida. Todos perderemos o cabelo. Alguns perdem com muita violência e não repõem. Caraca, hoje está uma aula atrás da outra. Português. Olha aí. Ah, você ainda vai fazer o Enem? Vem para o culto. O problema todo está que você acolhe algumas coisas que não deveria. Eu vou mostrar a vocês aqui as duas últimas cartas do apóstolo João. A segunda carta, lá no capítulo 1, verso 10, o que está acontecendo? Ele escreve
E João era apóstolo? Do amor também. Mas ele era apóstolo? Só que ele se descreve como presbítero. Dentro dessa igreja moderna, ele era presbítero ou ele era apóstolo? Hã? Bota só o verso 1, só rapidamente, por favor. Hein? Ele era presbítero ou ele era apóstolo? Presbítero, né? Mas ele também era apóstolo. A Bíblia não lida com essas coisas. Quem lida com isso são os homens. Fomos nós que criamos essa bagunça, essa baderna. Mas é interessante isso aqui, ó. O presbítero, a senhora eleita. É interessante que ele fala assim, de velho para velho. Tem gente que diz que ele estava se referindo à igreja. Senhora eleita foi um nome querido, assim como ele chamou a igreja de filhinhos. Eu não sei se é uma senhora, ou se ele estava falando com a igreja usando esse termo, mas ele está falando assim, de maduro para maduro. Sabe o que está acontecendo aqui? Tem algumas pessoas que ele precisava barrar. Presta atenção aqui. Pastor, tem um amigo meu, pastor, ele faz uma campanha. Rapaz, ele cura até animal. Irmão, se o teu amigo quiser sentar comigo, me contar a vida dele, e eu puder saber o que ele pensa de Bíblia, para depois ele falar, entendeu? Muito trabalho, deixa ele lá no cantinho dele. Teve uma vez que uma mulher me mandou uma mensagem, alguém deu meu número para uma apóstola, tava assim, apóstola fulana, aí botou assim, dá uma força. Eu sei quem foi, tô brincando. Botou assim, dá uma força. Aí eu pensei que era uma campanha, alguma coisa assim, doação de alimento. Eu cliquei na foto, quando eu vejo, tá uma mulher assim, ó, agendas abertas. Mas, gente, dá nojo. Teve um amigo que chegou para mim e falou assim, Jeff, você prega muito. Cara, eu vou te colocar nas agendas melhores que eu tenho. O cara pregava mesmo. Ministério é para sentar. Tinha uma igreja que a gente julgava tão sério, a gente chega lá, o cara... Eu já preguei aqui várias vezes. O cara pregava para tudo que é lado, André. Ele falou assim, eu vou te dar uma agenda, cara, lotada. Fala com o teu pastor, pede liberação, a gente vai lotar a tua agenda. É sério. Eu fiz assim para ele, ó. Gente, o que é isso? Agência do Reino de Deus? Que comichão é esse de falar, gente, isso aqui tem propósito? Você não entendeu, não? Você está numa família que está tentando se ajustar, está tentando crescer em Deus, está tentando se alimentar, está tentando servir um ao outro. Isso aqui tem propósito, não é alguém que chega aqui e fala bonitinho. Então vamos lá. De adulto para adulto, de presbítero para senhora, de gente velha para gente velha, de gente que já amadureceu, gente que já sabe o que quer, o que deve ser. É isso que ele está falando. Qual é o conselho? Verso 10. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, ele explicou a doutrina e falou, se fugir disso, não fala que é a doutrina da igreja, que é assim que eles pensam, não. Não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas. Falou assim, nem precisa ser educado. 11. Porque aquele que lhes dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras mais. Teve um dia que eu me peguei empolgado com uma criatura. E eu fui empolgado, eu ia falar com a pastora, vamos ofertar na vida da pessoa, não sei o quê. Deus jurou para mim e falou muito claro. Não honre essa pessoa. Cuida dela. Vá lá e fala, isso aqui é para te suprir nesse momento difícil. Mas não honra ele. Eu fiquei assim assustado, procurei entender. Quando Deus fala essas coisas, eu procuro entender. Falei, caramba, o princípio é, quando você honra, você está fazendo o seguinte, você está fazendo uma questão de destaque. Isso é honrar. Você coloca a pessoa num outro lugar. É isso que é honrar. Por isso que honra a quem honra. Ou seja, é a quem se ajusta a honra. É a quem encaixa. Se a pessoa não encaixa na honra, ela não pode ter honra. E quando você honra alguém, você está se tornando cúmplice. Esses dias fui num momento de pastores. E tinha um pastor lá que eu não honro. Só que eu fui para uma pegadinha, porque era uma noite de partilha, oração. E de repente o pastor assumiu o lugar. Começou a falar, destrambelhadamente falar. E daqui a pouco ele começou a me dar palpites, começou a me dar conselhos. E conselhos que eu sei que a vida dele não encaixa. Só que colocaram ele. Aí ontem a gente estava aqui com o pastor Rafael, o pastor lá da Secref, ele me falou, e aí, como é que você achou? Eu falei, cara, eu não gostei. Eu não gostei. Eu não pedi conselho dele.
Ele não era o líder da reunião. Aliás, a reunião não tinha líder. Eu fui chamado para uma roda de conversa. Aonde um fala, outro fala. Eu falei, quando eu puxei uma conversa, o cara cortou e começou a falar de como é o ministério de louvor da igreja. Daí ele falou assim, conhece o ministério de louvor? Aí falou o nome. Gente, eu nunca vi na capa do Quisuco. Gente, coração. Ó, não me pergunte de pastor famoso que prega em Miguel Couto, no bairro de Grama, Figueira, Gerecinó. Eu não sei, gente, de pregador famoso nenhum. É um tanto de gente me perguntar porque eu não vivo nesse mundo, eu não sou para isso. E tem gente que eu acho que devia estar com a boca calada e o traseiro sentado dentro de igreja, em vez de estar por aí tagarelando. Não é possível que a gente não enxerga que a igreja está uma baderna, uma bagunça. Tem gente que não devia estar falando. Não podia ser recepcionado, não podia ser colocado em púlpito, tinha que estar na cadeira. Mas não. O pastor chegou ao cúmulo de falar quando ele colocou a igreja dele, quando instalou a igreja dele, estava desviado, ele foi evangelizado pelas pessoas que começaram o culto na casa dele. E a igreja começou assim. Perdão, de desviado a pastor é muito rápido. Gente, Deus está fazendo um negócio, deve ser um foguete, né? Só que eu não creio. O processo dele tinha que ser mais cuidadoso e com o olhar de um pastor perto. Aí eu creria. Agora, ele se resolvendo com ele, com a igreja de Jesus, não. O conselho é, pega uns e bota eles para sentar e vê o que é. Tem que saber de onde vem e para onde vão. Não, pastor, eu conheço um pastor que é uma bênção. É para você, irmão. Eu sei lá se a tua bênção é bênção, eu sei lá se o teu critério é bênção mesmo. Talvez tu ainda nem foi desmontado para saber se isso é bênção. Tem coisa que tu acha que é bênção que, meu Deus do céu. Tu pensa que a gente não sabe o que está falando, o que está fazendo? Tu acha mesmo que talvez as tuas influências são para a minha vida? Talvez não. Talvez o que tu aplaude, eu abomino. A gente tem que aprender quem guia quem aqui. O conselho foi, nem trata bem. Não pode dar boas-vindas, não pode fazer coquetel, não pode botar mesinha para depois da mensagem. Tem coisa que não pode ser honrada. Sabe o que vai acontecer? João vai seguir, meu irmão. Terceira carta de João, capítulo 1, verso 6. O que vai acontecer aqui? Agora ele está falando com Gaio. O pastor Luciano Subirá tem que dar o dono da piada. Ele fala que esse homem era bom em quebrar Gaio. Porque era um bom cuidador da igreja. Era um homem que protegia quem vinha de longe. Você talvez não tenha esse mundo. Imagina uma coisa aqui. Para muitos que não sabem aqui, Nice e Carlinho, no começo da igreja, literalmente nos dava guarita. Dá. Protegia. Não, mas é cuidado. Depois do culto, não, além de que a igreja era na casa dele, mas eu quero falar o depois. Gente, a gente ficava com eles, eles levavam a gente todo final de culto lá na Secref, né? Não em casa, que eu morava na posse, a pastora morava com os pais dela, a gente era solteiro. Então preste atenção. O que está acontecendo aqui é que o Gaio era um bom anfitrião. As pessoas vinham de longe, gente, e não tinha, eu acho que você não entendeu, mas não tinha hotel, não tinha, fala os aplicativos de venda de hotel e vai, Andressa sabe. Poxa, pousada, não tinha essas paradas aí, não tinha. Não era fácil. Lembra que Jesus chegou em Jerusalém, foi procurar uma estalagem, e acabou nascendo na manjedoura? Estava lotado. Não era fácil, gente. Então alguém, quando se dizia cristão e um ministro, ele chegava na cidade falando assim, cadê a igreja? Opa, tem a casa de alguém para eu ficar? Era isso. Só que não tem WhatsApp para falar assim, peraí. Cara, chegou alguém aqui falando que é amigo do pastor Jefferson. Recebo? O que começou a acontecer? Um cara se apossou da igreja. Diótrefes. O que vai acontecer aqui? Esses deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Está falando do Gaio. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Está falando, pega essas pessoas que chegaram até você e ajuda elas a seguir viagem adiante. É isso. Dê suprimento, lava os pés, dá pão, dá água, acompanha pelo caminho e bota elas para seguir jornada. Está falando assim, ajuda a mensagem a seguir. Você está aí? Ele está falando encaminha. Isso literalmente é encaminhar, é ajudar a seguir adiante. Paulo fez isso muitas vezes. Foi a uma igreja, levantou suprimento e seguiu viagem. Porque não tinha também o Pix. Não tinha, não.
sei se você sabe, não tinha Pix, não se escandaliza, não tinha transferência bancária, não tinha pombo que voava com dinheiro. Tinha que ser no manual, irmão. Alguém pegava e levava para alguém. Então, era mais fácil Paulo chegar, desfrutar, seguir. Ser cuidado, ser acolhido, seguir. Aí ele diz, foi por causa disso que foi por causa do nome. Isso aqui que é difícil. Gente que vai por causa do nome. Que eles saíram sem receber nada dos gentios. O cara falando, nós vamos, vieram anunciar Jesus. Ninguém sabia do nome de Jesus, eles eram gentios, nunca ouviram falar de Jesus. A missão do Vinícius. Nunca ouviram falar. Ele chegava e falava, vocês sabem de Jesus? Tem quem? Jesus, Filho de Deus. Veio ao mundo, salvou a gente, morreu na cruz, ressuscitou. Nós vimos ele vivo. Só que eles falaram assim, não, a gente vai sem nada, obrigado. Não, a gente não quer nada não. Aí o João escreve a carta e fala, cuida deles porque eles saíram por causa do nome. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação do evangelho. Opa! Então, quando eu cuido de alguém que está fazendo, eu estou participando do que ele está fazendo. Amém? Vamos ver o conselho dele agora lá no verso 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Vamos ver o que é isso aqui. O que é essa acolhida? Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas, e não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Você está entendendo o que o Diótrefes fazia? 11. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, e quem pratica o mal jamais viu Deus. Viu a Deus. Qual é a questão aqui? João está falando, olha, o Diótrefes, ele acha que ele é dono das pessoas. Ele está expulsando quem acolhe o que é certo. Sabe qual é o conselho de João? Não seja como esses. Sabe por quê, meu irmão? Presta atenção. Isso que eu estou tentando te falar. Tem algo que você poderia estar fazendo, tem algo que você deveria estar acolhendo, tem algo que você deveria estar participando e você não está. Aí, às vezes, daquilo que não deveria estar participando. Gente, vou falar uma coisa para vocês aqui. Se o mundo gospel estiver indo para lá, pega esse rumo aqui, ó, que você vai estar bem. Porque nós criamos uma cultura do que é igreja. Você tem noção, as pessoas chegam aqui, elas não sabem abrir Obadias. Ah, pastor, mas é difícil. Então, só que elas viram e falam assim, quando é a unção do dizimista? Unção? Elas chegam na igreja evangelizadas. Elas viram e falam assim, no dia da Santa Ceia pode tomar, pastor? Santa o quê? Santa Ceia. Você entendeu? As pessoas chegam falando assim, eu não estou pronto para o batismo. Ela te dá uma aula, eu não estou pronto para o batismo. Aí tu fala assim, não, para. Quem te ensinou que é estar pronto para o batismo? Tem que ensinar a guardar, e a pessoa parece que já guarda um monte de coisa que ninguém ensinou. Aí ela chega aqui e fala assim, não, eu acho que uma igreja séria, e ela começa a falar o que é ser uma igreja séria. Ora. Não tinha nem o Espírito Santo atuando sobre ela. Agora ela já está te dando aula do que é ser uma igreja séria. Ora, nós temos aqui uma aberração. Isso é inexplicável. Ninguém caminhou com essa pessoa e ela agora sabe porque sabe. O Senhor Jesus precisou sentar com os apóstolos e explicar o reino. O Espírito Santo veio sobre eles, mas ele precisou explicar. A pessoa chega na igreja, ela não precisa de explicação, ela tem as próprias explicações. Ou pior, a explicação de alguém que disse para ela ser um pastor. Você está aí, irmão? Sabe qual é o nosso problema? Nós não acolhemos o conselho certo, nós não acolhemos aquilo que vem de Deus, nós não acolhemos o poder da verdade, nós não alimentamos o poder da verdade. E eu falei para uma pessoa que saiu daqui da igreja, falei, sabe qual é o pior, irmão? A gente está conversando de boa, nós somos amigos. Falei, cara, o pior foi, nesses anos de pastor, foi ver uma coisa. Todo mundo diz querer um pastor sério, mas quando você se torna um, é que nem eu. As pessoas não vão. Quem diz querer o sério, não vai te apoiar. Vai para a igreja da baderna,
porque lá eles podem tocar da forma que eles estão, eles podem pregar à vontade, porque o pastor não tem palavra, o pastor tem preguiça, às vezes é burro, nem inteligente é. Então ele precisa de que ele coloque alguém para falar no nome dele. Aí ele chega aqui e fala assim, mas por que o pastor prega todo domingo? Né? Por quê? Será por quê? Por que é sempre o pai que orienta a família? Estranho, né? Por que será que quem tem o ministério da palavra exerce o ministério da palavra? Esquisito. Por que você não assume o lugar da Mayra e começa a cantar? Não, tem lugar. De vez em quando uns pregam aqui. André, por que você não canta no lugar da Mayra? Estou tentando entender também. Alex, por que não, Alex? Se fosse um funk, nevou e... Não, fala sério, brincadeiras à parte. Não é, Anselmo? Você sabe por que não? Porque não sabe. Tem que estudar, né? Dá uma preguiça só de pensar. Que tem que se desenvolver para fazer. Mas pregar é mole. Você nem sabe o que é pregar, mas você diz que sabe. Deve ter alguma coisa escrita nesse tablet aí, pastor. Eu imagino que tenha, né? E se a tela estiver vazia? Você não sabe. E se é só uma Bíblia que está aberta aqui? Você não sabe. E como é que faz um sermão? Você não sabe. E tudo que você achar que sabe, você está supondo que sabe. Você não sabe como eu sei. Entendeu? Você tem que andar comigo, você tem que saber o que eu penso. Sabe por quê, meu irmão? Ô força que o engano tem. Ô força que a malícia tem. Esses pastores envenenaram a igreja. E eu falo para você, é difícil pegar um crente e falar, siga só Jesus. Ele vai falar, pá, eu preciso que a igreja por favor, me prende um pouquinho. Eu não posso ser livre assim. Eu não posso acreditar que eu posso buscar Jesus. Faz a campanha de botar a mão na minha cabeça, porque o que será de mim sem a sua imposição de mãos? A doutrina é séria da imposição de mãos, mas ela tem o lugar dela. E não é na campanha da água ungida. Não é na imposição. Não é. Aquilo ali é para dinheiro. Bota a coisa no teu coração. É para dinheiro. Como é que o pessoal da China sobrevive sem imposição de mãos no corredor da bênção? Não pode, porque se eles forem passando aqui, ó, e algum chinês mantendo a mão aqui, ó, do outro lado tá a polícia dando choque no céu da boca, chute no estômago, matando, dando tiro na cabeça. Então não dá para fazer o corredor da bênção para receber imposição de mãos do pastor chinês. Como é que funciona então lá? Imposição de mãos por via Wi-Fi? Meu irmão, nós somos muito místicos porque nós somos livres. É uma cambada de desocupado. A igreja está desocupada, entendeu? Nós estamos desocupados. A gente está inventando coisa porque a gente não quer fazer o simples, que é servir as pessoas, que é fazer discípulo, que é sentar com a pessoa e explicar como é que ela anda perto de Jesus. É só isso. Mas não. Pastor, me bitola, por favor, pastor. Bota alguma bitolagem na minha cabeça. Você está de tênis hoje, pastor? De tênis não, pastor. Irmão, eu sei, eu tenho que botar um sapato de fogo. Você está entendendo? A igreja chega aqui assim, gente. Eu estou falando besteira? Tem gente que não consegue andar com Jesus falando, eu prefiro uma igreja mais assim. Aí tu fala assim, ele poderia preferir primeiro Jesus. Gente, e lá a gente tem... Vou te fazer um desafio. Vai que você é bom mesmo. Vamos lá. Eu não vou nem falar, a palavra seria liturgia, mas tipo de culto está na Bíblia? Fala para mim. Selmo, está na Bíblia, eu falo, agora com a oportunidade do irmão Selmo. Tá, gente? Hã? Está na Bíblia que a gente deve começar orando, aí o Ministério de Louvor assume, aí depois o pastor assume, prega, aí depois vem a oferta. Você percebeu que esse é o nosso tipo, né? Está na Bíblia isso, irmão? Fala sem medo. Vou te excluir se não falar. Não? Não. Então está na Bíblia. Então qual é o certo, André? Não está na Bíblia, gente. Tem que vir um falar. Não, mas Jesus recebeu a oportunidade na sinagoga. Não me tenta. Não me tenta. Assim, vai na sinagoga, senta lá, o teu traseiro, e espera a tua oportunidade para tu ver. Tinha critério. Primeiro, não era qualquer um que falava. Tinha idade para falar. Olha, não sabia dessa. O pastor usou essa base, mas não explicou isso. Claro, é para bitolar, gente. É para falar, vem,
é a rifa do seu ego. Vem, Anselmo, você tem que falar. Como que o Anselmo vai vir e não vai falar? Fala, Anselmo. Agora fala, Roberta. Tem que ter lugar para todo mundo falar. Gente, por que as pessoas não querem falar no grupo pequeno? Hã? Porque acolher a verdade a gente não acolhe. Mas o engano vem com uma fúria e arrebata o nosso coração numa velocidade incrível. Eu aprendi, meu irmão, que é difícil você falar para as pessoas, seja livre. Esse é um comando que a gente não sabe, a gente dá pane. A gente fala, livre para onde? Livre. Não, mas o que tem que fazer depois de livre? Me prende de novo. Vou te ensinar a verdade. Aí tu fala, não, a verdade não, me prende. Põe uma coleira em mim e me puxa. Que se eu não tiver alguém me forçando a fazer, eu não vou. Você está aí? É por isso que não se ganha vida nessa igreja, porque eu estou te ensinando que ganhar vida é importante e só por elas. É isso. Olha que nível. A nossa visão é só que as pessoas... Eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Uma nova visão. Eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu que inventei essa visão. Pronto, segue ela, irmão. Você precisa amar o seu próximo como a você mesmo. Você quer ir para o inferno? Não. Então tira as pessoas de lá. Olha a visão aí. Nasceu uma visão, agora, fresquinha. Não, isso é cabresto. Pastor começou a falar de visão, porque é tanto lugar aberto, é tanto galpão, que a gente tem que falar, nós não somos iguais a todo mundo. Aí o que começa a acontecer? Vamos lá, irmão. Todo mundo vendendo sorvete. O que você faria, Andressa? Você fala, não. Tá todo mundo vendendo sem guardanapo. Vou falar que a minha visão aqui é limpeza. Vou começar a dar guardanapo, álcool em gel. E vou botar uma biquinha para após tomar o sorvete e lavar a mão. Aí vem um outro e fala assim, que audácia, tá ganhando geral. Vou inventar outra coisa. Sorvete com calda. Lambuze sua mão à vontade aqui. Aqui a gente não quer saber, quer ver você lambendo os dedos. Molha o sorvete com a calda. Aí a Andressa começa, tá bom. No potinho, para nem sujar a mão. E aí começa, irmão. A gente começa a falar de visão. Por que as empresas têm visão, gente? Para se diferenciar, para se distinguir, para se tornar distinto. Falando, eu sou diferente de tudo que há no mercado. Agora nós não somos um mercado, nós somos um reino. Mas eu te anunciar isso, vai por mim, não pega na tua veia. Tu fala, pastor, me doma. Põe uma marca em mim, pastor. 666, meu irmão. Vai na testa mesmo. Eu descobri. Eu não sei a escatologia disso. Tem muitas coisas. Tem muitas escatologias. Muita história da teologia escatológica, do fim dos tempos, sobre o que seria a marca do 666. Mas estou descobrindo que as pessoas vão gostar de levar o 666 na testa. Porque o povo vai gostar de rótulo. Você entendeu? Lembra? Terceiro comando puro. Pentecostal. Não sei o quê. Eu fui me apresentar nesse negócio de pastores. Cara, me deixaram pelo último. Estranho, né? E olha que gostavam de mim no lugar. Aí eu falei assim, meu nome da minha igreja está Rocco. O nome da minha igreja é Comunidade Cristã em Figueira. É só isso mesmo, que a gente fala que a gente não acredita no nome de igreja, então é só esse nome que a gente leva. Aí veio o outro falar, Deus me deu o nome da... Eu já ia falar o nome da igreja. E pai, Deus falou que vai me dar esse nome, que seria esse nome. Eu pensei, Senhor, o que o Senhor lucra botando esse nome na igreja? Aí ele, muita gente não entende o nome da igreja. Eu falei, sério? Eu falei, eu sei, porque está lá na Bíblia, né? Aí falei, ele é. Eu falei, mas as pessoas não conhecem esse texto. Gente, eu me coço para falar. Porque você também não conhece o texto. É um nome que ninguém conhece. Não é uma passagem que todo mundo fala. Aí eu te falo, o que Deus lucra com isso? Gente, rótulo só serve para diferenciar. Quando você vê aquela letra toda maluquinha que se botar lá no espelho de trás para frente vira alô diabo, o que você lembrou? Por que, gente? Coca-Cola? Estou falando piada. É rótulo. É rótulo. Quando tu vê uma bolinha assim, uma azul e outra vermelha, o que é, André? Quer ver agora? Pode ser. Pepsi. Você entendeu? Marca, específico produto. Meu irmão, que produto que a gente está vendendo diferente que a gente precisa ficar se distinguindo? Fala para mim.
Que produto melhorado é esse? O evangelho mais o quê? Cada um leva para casa, igual meu primo ia. Ele falou que iria para a igreja por causa do doce. Deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção. Deus está querendo reverter isso, gente. É sério. A gente precisa participar dessa explosão de avivamento. Vai ser uma coisa séria, uma coisa enganjada, um amor por gente. A gente não vai ter amor aqui a cargo. Nós não vamos precisar ensinar vocês meritocracia. E olha que eu fui treinado para isso. Eu fui para um evento de pastor que me mostrou como fazer isso com a equipe. Eu sei manipular você, André. Não pensa que não, gente. Só que eu penso, gente, quem sou eu na capa do Kisuko diante do Espírito Santo? Se o Espírito Santo não convence o André de que ele deve cuidar, por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que ensinar. O meu papel é iluminar e mostrar, meu irmão, a voz tem que estar gritando no teu ouvido. Agora, se você não tem postura, a vida não está em você. A gente precisa entender que enquanto Jesus falava, tinha um ladrão sentado ouvindo. Um incrédulo, um complicado. E Jesus, com a voz mais poderosa do mundo, não mudou a vida desses homens. O que muda é o acolhimento. O que muda é o acolhimento. Você está aí, irmão? Sabe o que acontece? Nós estamos dando guarita, muita coisa ruim ainda. Está na hora de você pegar e fazer uma faxina na tua vida. Falar, chega! Chega de crendice, chega de eu achar que a minha Bíblia aberta no Salmo 23, 91 vai fazer alguma diferença. Se eu orar todos os salmos e eu não vivê-los, não tem diferença nenhuma. Chega de eu achar que tudo é Satanás. Está na hora de eu me posicionar e ser um crente ungido, cheio do Espírito Santo. Chega de eu achar que é um método que faz na igreja crescer. O que faz a igreja crescer é amor por Jesus, porque Jesus quer gente. Você entendeu? Se você ir para o Senhor, Ele vai te falar, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Tem uma tarefa ali para você. Você vai, pastor, eu quero um cargo, pastor, me dá um cargo. Pô, pastor, estou aqui um tempão com o senhor não me dá um cargo. Pô, que isso aqui não é rifa, irmão. E nem bingo, ninguém vai chamar teu número, tu não vai gritar, bingo, sou eu. Está na hora da gente viver por revelação. O que o Senhor sentou com você e falou, daqui a um tempo a gente volta a conversar. Eu preciso saber o que Ele plantou no teu espírito. Agora é sinistro. Jesus marcou uma visita. Não estou forçando. Só para não ficar nas minhas palavras, 1 de Pedro 2,12. O que diz Diogo? Você sabe o que significa isso aqui? Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Significa isso aqui. Pedro estava falando para uma igreja dispersa, estava todo mundo pelo mundo. Perseguição, ó. Ele estava ensinando a conduta cristã no meio dos povos. Ele estava falando, gente, tem gente para tudo que é lado. E coitado, não tinha uma imposição de mãos. Nem Bíblia, Andressa, eles não tinham nem Bíblia. Eles tinham que acolher. O que chegasse de texto, eles tinham que falar, eu creio. Uma pregação dessa para eles, ai. Você não lembra, não? Você acha que eu prego muito? Paulo pregou até um menino cair de sono e morrer. O cara despencou do segundo andar, caiu e morreu. Foi de manhã até a tarde. Quem dorme aí, ó. Cochila não, cara. Qual é o nome do jovem? Diogo. Ele tá dormindo hoje. Só não fechou o olho ainda. Eutico. Caiu, Paulo teve que ressuscitar. Legal, né? Gente, isso foi muito divertido. Depois o pessoal deve ter dado risada. Eutico. Pô, vacilou, hein? Pô, cara. Como é que foi lá de lá? Falei, não deu tempo. Não deu tempo. Pô, caí, Paulo correu, subiu em cima de mim e me ressuscitou. Não deu nem pra ver. Rolou piadinha, porque você só vê no sério, né? Imagina uma coisa dessa, alguém cai e quebra o pescoço aqui, eu falo, volta a vida, voltou. Dormiu aí, tá dando mole, cuidado, hein? A igreja ficava assim, gente, ó. Fala. E não era no soluço, porque nessa noite era só explicação. Jesus morreu, você sabe o que significa ressuscitou? Era assim, porque tinha que ensinar tudo, numa tacada. E o povo tinha que ficar assim, ó. Porque a gente não ia ter outra oportunidade, a gente tinha que ouvir gente. Então preste atenção. Qualquer um que chegava, eles ficavam como? Fala. Aí o pessoal começou a falar, não. Paulo voltou elegendo quem podia falar.
Paulo voltou estabelecendo presbíteros. Olha, pastor, organização, botando pastores sobre a igreja. Não, gente. Ele falou, quem é mais maduro aí para falar? Fulano, Beltrano, Ciclano, chega aqui vocês. Vocês são o grupo mais maduro dessa igreja aqui. Vocês são os velhos. Vou falar a palavra, ancião. Vocês são os anciões. Quando vocês falarem, eles vão ouvir. Quando eles falarem, vocês ouçam. Filipenses é escrito para quem? Para os presbíteros e diáconos de Filipos. Uma igreja recém-convertida. Qual é a questão? Esses aqui são vozes autoritativas. Quando eu não estiver aqui, eles têm autoridade para falar. Então vem cá, gente. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha o que vocês devem falar. Ensinava para eles ensinarem. Aí começou a chegar gente. Oi, vim de Jerusalém. Ele, puxa, de Jerusalém, o berço do avivamento. Fala aí para nós. Então, Jesus não era tão assim. Vamos pensar como que algo bom encarnou, entrou no corpo. O pessoal começou a pensar. Foi essa a doutrina, literalmente, começou a se disseminar. Jesus não é homem. Ou ele não é Deus. Aí os caras, sábio. Jesus é apenas uma ideia para a gente saber como que nós vamos evoluir. Caraca, vou contigo, hein? Já ia falar besteira, já ia falar o nome de um cara que está por aí. Tá indo assim, passos largos. Tem um monte seguindo, mas ele é assim, passos largos para isso. Jesus daqui a pouco é só uma ideia para não... A gente pode até chamar de Wallace. Para distanciar de vez do Cristo, a gente chama o Wallace um dia com seus 12 discípulos. Do contrário, meu irmão, presta atenção aqui. Deus está voltando para a visita. A palavra visita no grego, lá do nosso texto de Lucas, é episcopos. Sabe por quê? Vem de episcopado, vem de bispo, vem de administrador. É a palavra para alguém que fala assim, vamos ver como é que estão as coisas. Ele fala, tá ruim mesmo, hein? Então preste atenção. Deus nunca manda uma visita sem antes mandar o aviso. Trabalhei no Presunic, era terrível. A vigilância sanitária está vindo aí. A gente tinha um borrifador de ovo para pincelar os pães. Você acha mesmo que a gente ia ficar com um pincelzinho? Só um carrinho de pão tem, sei lá, 15 folhas desse tamanho, dessa largura, cheio de pão. Quando a vigilância sanitária chegar, meu irmão, aquele ali era o primeiro demônio que tinha que sair pulando. Daqui a pouco ia. Gente, era uma limpeza, era um negócio louco, todo mundo. A gente chegava a trocar as botas, bota outra bota. Limpa o avental, sério, tinha que ficar com o avental limpinho. Esse que nem trabalhamos. Padeiro, limpinho. Aí a gente tinha roupa branca. E a gente ficava lindo, gente. Pretendente para casar. Aí vinha a doutora. Bom dia, estranho, né? Tá tudo limpo por aqui. Que ela sabia, isso aqui não é o dia a dia, mostra a cara. Teve um dia que alguém esqueceu. Haveria de acontecer. Ela falou, isso aqui está proibido. Eu falei, mas por quê? Eu sempre quis entender. Eu falei, gente, o negócio era tão bom. Eu falei, por quê, doutora? A senhora nos perdoa, a gente vai tirar. Mas por que é proibido? Ela falou assim, vocês lavam sempre? Eu falei, não, quando acaba o ovo, né? Ela falou, quanto tempo durou? Eu falei, dura tanto quanto óleo. Aí eu pensei, quando acaba. Ela falou assim, então, não tem tempo, né? Eu falei, não, mas fica dentro da geladeira. Ela falou assim, aí apodrece, aí as bactérias se proliferam, aí vocês jogam ali e vende para os outros. Ora, me convenceu rápido. Eu falei, não é que ela tem razão, gente? Ela estudou para isso? Quem vem com a prancheta, gente, às vezes vem exigir bobeira. Mas nesse aí ela mandou muito bem, sim ou não? Você já pegou aí uma gema de ovo de uma semana e pincelou um pãozinho e comeu? Se fez isso, vem aqui que a gente vai orar pela sua H. pylori. Porque geralmente, eu sei pelos vídeos que fizeram de mim que ela desce para um lugar que não devia de estar. Hein? Irmão, presta atenção. Tem uma prancheta do Senhor. Você precisa descobrir o que está escrito nela e quais são as exigências a cumprir. Porque tem gente que já devia de estar numa postura que não está. E faz tempo. O meu problema é que ele já sentou contigo e te instruiu. Vai por mim. Você não precisa.
Gente, eu cheguei para Deus e lembra, Senhor, como vai ter, como eu vou viver isso? Eu quero saber como viver isso. Sabe o que aconteceu? Tudo. Eu contei quinta. Tudo que ele já estava falando, ele voltou a falar. Tudo, tudo, de novo, André. Tudo, de novo. Tudo, a mesma lição, a mesma matéria, a mesma historinha. Eu pensei, não pode ser isso. Não pode ser essa planta para viver o que eu estou pedindo, Senhor. Senhor, eu quero algo espetacular. Eu não quero um homem no jumentinho, eu gritando, seu Messias. Eu quero que ele faça milagres enquanto eu grito que ele é o Messias. Eu quero, sei lá, eu não quero folha de coqueiro, eu quero fogos. Eu quero show, eu quero espetáculo, eu quero saber que está certo. E eu vi que não é isso. Eu vi que agregar, receber o simples. Deus começou a me falar muito sobre pureza. Cara, como que a pureza é uma coisa terrível. Você já pensou no que é ser puro? À luz da Bíblia. Não é puro do que você pensa puro, não. Puro é sem contaminação. Puro é uma coisa na essência. É ser o que tem que ser. É ser o que é. Isso é ser puro. Quando você pega um mel puro, aqui não tem nada diluído nele. Você pensou o que é ter um coração puro, então? Não, não vou pregar sobre isso, mas é isso que está bagunçando a minha vida, meu irmão. Tapa na cara, chute no estômago, eu estou falando, gente. Mas eu falei que eu quero participar. De falar, a prancheta está ali, ó. Ele está falando, eu vou voltar para ver. A questão é, meu irmão, hoje eu não vim trazer resposta. Hoje eu vim procurar com você o que você perdeu, que foi jogado lá naquela mesa. Deus está falando contigo 300 séculos. É uma idiotice ficar perguntando coisas novas para quem já falou coisa repetitiva. Vai por mim, eu tenho uma criança. É enjoado, cara. Não vai levar a draga. Por quê? Por que não? Por quê? Por que não? Por quê? Só sou eu que passo por isso, gente? Você está no porquê, meu irmão? Deixa a draga em casa. E nem negocia com o martelo. Você entende a linguagem aqui? Eu estou procurando ser simples. Está na hora de você parar de bater boca com quem sabe, só obedecer. Tá bom, daqui a um ano não vou rir, não. A mulher riu, no íntimo. Falou, riu, não ri, riu, não riu, riu. E o nome de Isaac é porque é risos. É isso. Teu sorrisinho vai ficar na tua memória. Velhinha, sonhada. Isso aí é a minha parte da Bíblia, tá? Eu não vou conseguir ver Sara a mesma coisa depois desse texto aí, nessa versão. Hoje, meu irmão, eu vim aqui para te falar uma coisa. Eu não sei o que a gente vai fazer, não, mas cá para nós. Vai mudar. E não me importa se você acredita, nem me importa se você não der amém. Vai mudar. É muito nítido. Eu já falei para Deus, eu mudo de ambiente, mas eu não mudo de convicção. Eu abandono tudo e todos, menos meu casamento. Isso aí Deus quer que eu leve comigo, pro resto da vida. Mas do que depender, eu abandono tudo. Eu falei isso com a pastora, a gente decidiu a nossa vida. Eu falei, eu só não fico mais fora disso. Eu nasci para isso, eu nasci para antenado, eu nasci para falar, opa, quê? Aonde que eu tenho que ir? Tem um homem na rua chamada direita, na casa, tá. Quem? Não, Senhor, Paulo está vindo matar crente. Olha a discussão de Ananias com o Senhor, gente. O cara sabia onde o cara estava orando, o que tinha acontecido com ele, vai lá, bota a mão, e ele ainda fala, Deus, o senhor lembra que ele veio para matar crente? Vai lá, Jefferson, entra no buraco do boi. No buraco do boi, Senhor. O senhor sabe que lá eles têm um negócio que torra a gente? Então, entra lá, Jefferson. Mas no buraco do boi, Senhor. Entendeu? É assim. Deus te mandando para o perigo e você tendo a liberdade de falar, Senhor, estou até com medo agora. Não, no buraco do boi não, Senhor. Entendeu? Cadê essa igreja, gente? Agora você tem um livro, você fica aí lambendo a letra e não vivendo ela. Você tem um livro na mão chamado Bíblia, que não funciona para a tua vida, e você ainda se contenta em ficar tentando explicar tudo e todos, e até Deus. Essa é a revelação que ativa a tua vida, que alimenta a tua percepção de Deus para você vivenciá-lo, experimentá-lo, não para te engessar. Você está procurando um livro, meu irmão, para te cabrestar, não é a Bíblia é libertação, te faz ser. A Bíblia não te impõe. Ela não está escrita mais em pedra, está escrita na mente e no coração. Ela entrou, você não entendeu ainda isso? Agora, por favor, se você quiser a regrinha, eu te mando a regrinha do membro da igreja.
Regra do membro da igreja: ser dizimista. Gente, isso tudo é humano. Se eu te mando ser, porque eu fico me perguntando, por que Deus falhou? Ele mandou, não cobiçarás. O mundo cobiçou por todas as eras. Aí vem eu, com o meu poder, e falo assim, André, darás o dízimo. Era só o Senhor ter me enviado, eu tenho uma voz poderosa. Você entendeu o sarcasmo? Gente, se a proibição de Deus não deu conta da humanidade, não consertou. Não era isso, Paulinho, que Deus queria. Que ele disse um monte de não. Que o decálogo, 10 mandamentos, o principal lá, Êxodo 20, são 9 proibições e uma afirmativa. 9, não, 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 não. Não cobiça. O homem estava lá cobiçando. Era só ter falado. Manda o Jeff vai falar, anda de calça e ser decente. E vai funcionar. Não cortarás o cabelo mais de 3 dedos. E vai funcionar. A mulher vai ficar toda ali, ó, retinha no Senhor. Não pintarás o teu cabelo. E pronto. A santidade vai entrar automaticamente. Gente, olha o que nós nos tornamos. Sério, eu tenho vergonha disso. Pastor, então é a baderna, né? Tem que andar indecente mesmo. Não. Se você não for para o Espírito, a minha decência que eu mandar você ser não vai entrar, irmão. Você vai continuar um indecente bem vestido. Que é o teu coração que precisa de transformação. E isso eu não tenho como dar conta. Eu posso iluminar a palavra que você crê, mas eu não posso colocar dentro de você. É o Espírito Santo que faz essa obra. E se a gente não confia nisso, nós não somos cristãos. Por favor, fala para mim que você está entendendo o avivamento que Deus quer. Deus quer de verdade, Deus quer igreja. Ele quer o que ele plantou. A gente só está falando assim, Senhor, o Senhor está voltando para inspecionar, então deixa eu colocar as coisas no lugar. Joga o ovo fora. Tem coisa fedida, irmão, escondido, joga fora. Marca discipulado, joga no ventilador, fala, cara, eu preciso de ajuda. Teve um que sentou comigo, estava indo na igreja de um amigo. Igreja do amigo. Falei, igreja do amigo não, você está indo na igreja do fulano. Falei, quer ficar lá? Falei, não estou precisando de mais um membro, estou precisando de discípulo, pessoa que siga Jesus. E eu quero te ensinar. Agora, se tu quer, fica lá. Porque debaixo da instrução minha do cara, a gente não comunga. Esse cara quer igreja, ele quer fazer igreja, ele quer rachar a igreja dele e montar uma igreja para ele. Eu não. Eu quero Jesus. Eu quero pessoas que queiram Jesus. Quer ficar lá? Ó. Não, eu quero andar com o Senhor, eu quero andar com o Senhor. Gente, eu não estou conseguindo mais lidar com molenga, com gente dividida. Esse mundo gospel está perdido. A gente tem que fazer o processo inverso. A gente tem que fazer a contracultura. E a gente tem que promover, não é uma contra, é a cultura. Deus só está querendo o que ele plantou. É querer demais, gente. A Kátia sai de casa, arruma a casa. Ela fala, quando eu voltar, eu quero encontrar tudo como eu deixei. Vai lá os filhos e faz uma baderna. Aí, a Kátia só olha e fala assim, gente, o que é isso? A culpa é da Kátia, gente? Se a Kátia pegar e jogar o Diogo lá do segundo andar, ela está nervosa, ela está braba, justificável. Depois ressuscita, a gente já ouviu aqui. Hein? O que vai acontecer? Ela só está querendo a casa do jeito que ela deixou, ela ajustou, então ela pode exigir. É a tarefa dela. O Espírito Santo não pode requerer da igreja santificação, crescimento saudável, multiplicação mesmo, um avivamento. O Espírito Santo não pode pedir isso da igreja, gente. Fala para mim, se Deus ele não pode te exigir mais nada, quem é o Senhor dessa história? Ah, eles também mudaram isso, desculpa, eu esqueci que Deus te serve, eu esqueci que Deus está preocupado em te prosperar para o ímpio poder ver que você é um próspero. Como é que você é crente, está andando a pé? Você é do passado, crente só anda de carro zero. Eu esqueci que Deus está muito fútil ultimamente. E curar enfermo nada, Deus quer fazer aparecer dinheiro na nossa conta. Deus quer ver pessoas tão sérias com Ele, que falam, não tenho prata nem ouro, mas olha, eu sou uma pessoa suprida. Porque os apóstolos não falaram que não comia nada. Nem falaram que eles tinham falta para pregar. Porque os caras viajavam, André. Senhor, eu quero essa benção. Rodar esse país e falar, não sei, não tenho nem prata nem ouro. Você já para de pregar pobreza também. Não estou falando isso. Eu estou dizendo de ser suprido para fazer. Fala, não tenho nem prata nem ouro, mas aonde que iam as ofertas da igreja? Aos pés dos apóstolos. Mas não possuo. Eu uso o que vem para promover o que eu estou enganjado.
Sabe qual é o problema nosso? A gente não entendeu o reino como nosso engajamento. A gente entendeu o reino como uma palhaçada para explicar o galpão que a gente abriu. Tudo se resume isso aqui. Tudo é isso aqui, ó. Só isso aqui. Ai da gente se a gente não tiver isso aqui da melhor qualidade. Chega, gente. Chega. Eu quero saber de Anselmo, na melhor qualidade. Chega. Chega. Se um dia isso aqui vai ser... Eu não estou preocupado com isso. A minha cabeça hoje está o avivamento. De verdade. A obra de Deus acontecendo. De verdade. A chuva que está vindo e que não tem nenhuma percepção. Ninguém sente cheiro de terra molhada, não tem nada. Caraca. De repente a gente olha e fala: ih, maluco, vamos cavar cisterna. Vai ter gente que vai ter 2 litros d'água. 2 cavadinhas. Lembra da enxurrada? Você não lembra, não? Está desde aquela mensagem que eu preguei. Que mensagem, pastor? Isso, perdido. Isso. Alguém sentou na mesa contigo, comeu com você, e você foi lá ouvir o outro lá da internet, botou até no teu status. Mas a mesa você esqueceu. Restaura, Senhor, nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Nego de quem? É isso, aquela avalanche que vem, dona Tânia, que ninguém vê e que se ficar no caminho é levado, que matou crianças que estavam no caminho dela, infelizmente. Lembra? Lá em Israel, gente, de vez em quando, vem um rio no deserto, do nada, ele brota. Brum. Como assim, pastor? As águas que estão lá em cima na geleira, com mais a questão das montanhas, elas simplesmente transbordam e formam uma cachoeira que vai levando tudo até o Mar Morto. Sobe lá de cima até lá embaixo, o ponto mais baixo da terra. Eu te falei sobre isso. Tem um negócio, gente, que não dá para perceber. E se ficar desatento, pum, eu vou botar as torrentes do Negueb amanhã para tu ver lá no grupo da igreja. Tu vê o doguinho, quase foi levar, gente. Eu fiquei assim, quase que eu pego o doguinho. Fala, doguinho! Não deu para ir, não. Quase. Mas ó, foi por isso aqui. Foi por isso aqui. Você está junto comigo? Tá vindo. De coração tá vindo, gente. E eu ouso dizer isso. Tá vindo. Em nome de Jesus. Deus te visitou? Você lembra algum momento aí? Particular. Ah, pastor, teve um dia que Deus visitou. Você entendeu a questão? Você entendeu o conceito de visita? Ah, Deus mora em mim. Ah, eu catar coquinho para lá. É o momento que ele aparece. O momento que ele senta à mesa. Teve um dia que ele te marcou e falou assim: você é meu. É isso que eu tenho para a tua vida. Ele vem, gente, ele vem mesmo. Então eu quero que você encontre esse momento de novo. Aquele dia que você falou assim: eu pertenço. Senhor, eu sou teu. Aquele dia que você falou: meu coração, minha mente, está tudo rendido. Meus bens, eu me dou a Deus. Aquele dia da fome mais avassaladora da sua vida. Aquele dia que você tinha fome, que orar e pregar não era ninguém te encabrestando e mandando tu fazer. Aquele dia que você pensou: para onde Deus apontar, eu estou indo. Você tem que achar esse lugar de novo. Um lugar de rendição tão grande. Um lugar de percepção tão grande. É isso. Deus está pegando pessoas corretas que Ele conseguiu mudar. E está dando para ela percepção. Essa é a palavra, discernimento. Você vai saber os planos. Ele vai falar: não vou ocultar de você. Eu quero te fazer participante. Você virá a ser uma grande nação. Você virá a ser isso, aquilo. Por isso eu te participo do meu plano. Vamos, igreja. Se encontra com teu Deus. Fala: Deus, antes da inspeção eu estou aqui para pedir. Renova sobre mim o conceito de cuidado. O que eu parei de zelar? O que eu parei de dar o meu melhor? Aonde eu abandonei a vida que eu devia de ter, a postura que eu devia de ter? Deus sempre dá uma postura. E se você quiser saber o que muda a tua vida, volte à postura que Ele te pediu. É simples assim. O Senhor te diz isso. Encontre a postura que eu te pedi. Faça. Faça. Encontre a postura que eu te pedi. O dia que eu sentei com você, expliquei tua vida. Já preguei aqui sobre nazireado, voto de nazireu. Os homens podiam fazer livremente, quando quisessem, no período de sua vida, por um período longo, curto, como quisesse. Quando Deus quis um homem diferenciado, ele veio à mãe de Sansão e falou: ele será nazireu ao Senhor. É diferente.
Todos podiam fazer com Deus, agora Deus não tinha feito com ninguém até então. Só que ele explicou, essa criança que vai nascer vai ser um milagre. Por ser um milagre, ele terá que ser assim, assim, assim. Não pode tocar em morto, não vai poder cortar o cabelo. E o segredo que Deus tinha pedido era a força que mantinha o agir do Espírito na vida de Sansão. O pai de João Batista orava por uma criança, sua mãe orava por uma criança. Eram estéreis. De repente, um dia o cara entra para orar, para queimar incenso, ele era sacerdote. O anjo fala com ele, fala que ele geraria um filho e fala, você ficará mudo. Mudo até o dia em que isso se cumprir. Sabe qual é a primeira fala de Zacarias? Ele começou a explodir em louvor, mas não foi sobre João Batista. Ele começou a falar, o Senhor visitou o seu povo e o redimiu. Aí depois de louvar a Deus por Jesus, pelo propósito, ele vira e fala, e você, menino? Aí ele começa a profetizar na vida do filho. Mas até então ele se abriu a sua boca na profecia para falar de Jesus. E ele chamou a vinda de Cristo de visitação. Teve um dia que Deus veio para você e falou assim, vou fazer um negócio. Tu topa? Ana, vou te dar um filho. Mas ele vai ter que ser diferente também. Preciso de alguém. Cara, Deus precisa muito. Você não está entendendo. É legal falar desses homens, mas eu estou falando de você agora. Deus precisa que você entenda a postura que ele te pediu. Pastor, é muito louca. Pastor, é bitolada. Tá bom, irmão. Compartilha comigo. Vamos julgar se é bitolagem mesmo. Vamos lá. Você precisa fazer diferença. Você precisa assumir a postura que ele te pediu. De uma vez por todas. Porque eu quero esse negócio. Eu quero esse ambiente que está vindo. Eu quero essa chuva. Essa chuva dita, anunciada, eu quero esse acontecimento do Senhor na nossa geração. E eu não sei você, mas a igreja não sobrevive mais. Ela não sobreviverá. E eu não vou fazer parte de uma geração que faliu a igreja do Brasil. Nós estamos nos tornando, gente, sutilmente. Porque quando se fala de pureza do coração, aquilo que suja teu coração não é tão visível, é sutil. É um negócio que brota de dentro para fora, não tem a ver com fora, tem a ver com dentro. As coisas que Deus está falando comigo é muito sutil. É muito, não dá para perceber. Motivação do coração não dá para perceber. A Bíblia diz que para discernir precisa da palavra. Eu estou tentando te instigar você a orar agora. Eu estou tentando fazer com que você posicione a tua vida. Eu estou tentando que essa noite seja uma noite assim definitiva para a nossa história como igreja. Você vai sair daqui hoje e vai falar, minha boca só se abre agora para louvar o meu Senhor e profetizar. A minha boca só se abre agora para anunciar os propósitos de Deus. A minha boca só se abre agora, eu não vou ser mais um questionador. Eu estou na posição de profeta, eu estou na posição de aquele que vê o que Deus falou. Nós somos proféticos, nós somos uma geração de anunciadores. Deus não nos chamou para ser pessoas que falam o que vê. Você precisa ser alguém que fala o que discerne. E eu tenho discernido e posso garantir, como um servo do Senhor, perante o Deus cuja face estou, tem algo para vir, tem uma mudança para acontecer. A igreja começará a provar da verdadeira palavra de Deus genuína, e isso irá desembocar numa postura santa, ajustada, que glorifica Jesus, que ama Jesus. A igreja voltará a ser de Jesus. Os amantes, chamados pastores, que casaram com a igreja, serão destituídos. Relacionamentos serão arrancados. Feche o que tiver que fechar, Senhor. Você tem coragem de fazer essa oração? Fazer calar como? Ou troca o pastor, Senhor. Mas não desiste da igreja. Vamos, irmão, vamos. Ora por tua vida e fala, Deus, eu lembro daquele dia que o Senhor me visitou. Fala com ele assim, Deus, naquele dia o Senhor falou comigo que eu era. Então eu sou. Eu estou aqui para dizer para o Senhor que eu estou vivo nas promessas que o Senhor me deu. Eu estou ainda naquele dia da mesa. Aquele dia da mesa mudou minha vida. Eu estive na mesa com Deus.
Eu estive diante do Senhor e o Senhor profetizou, o Senhor falou, o Senhor anunciou o futuro e eu estou aqui para zelar por ele. Vamos, irmãos.